Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, amados. Eu queria te convidar para ficar de pé. Eu queria que nesse momento você prestasse a tua adoração a Ele. Que saia do teu coração palavras de adoração, de reconhecimento. Eu pedi só para Lucas tocar. Não vai ter música, apenas as tuas músicas, as tuas canções. Lá em Romanos 1, no versículo 21, diz: e tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Sabe o que Paulo estava nos ensinando? Que o conhecimento de Deus deve nos levar a glorificá-lo, deve nos levar a render graças. Porque aquelas pessoas, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, porque Ele é Deus, nem lhe renderam graças por aquilo que Ele já fez. Então os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações se obscureceram. Sabe que esse versículo se aplica ao contrário, para nós. Tendo conhecido a Deus, nós glorificamos, porque Ele é Deus. Nós lhe rendemos graças por tudo aquilo que Ele fez. Eu queria te convidar que você fechasse os olhos, levanta as mãos, faz a tua oração, louva ao Senhor, adora. Oh Senhor, te damos graças, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Te louvamos, Senhor, porque você é o Criador, você é o Deus. Você é antes de tudo, Senhor. Tudo foi feito por teu intermédio. Você nos criou. Você nos amou. Você acredita em nós. Você morreu por nós. Sim, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque reconhecemos o Teu senhorio, reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos a Tua grandeza, Senhor. Reconhecemos, Senhor. Só Tu és digno, Senhor, do nosso louvor. Nós Te amamos, Senhor, mais do que todas as coisas. Nós Te amamos, Senhor, mais do que as coisas desse mundo, mais do que a nossa própria vida, Senhor. Você é digno, Senhor, de tudo. Você é digno da nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, está escrito: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a Tua glória, Senhor, que vivemos. É para a Tua glória, Senhor, que comemos, que acordamos, que dormimos, que trabalhamos, que servimos, que Te buscamos, Senhor. Tudo para a Tua glória. Tudo porque Você é digno. Te exaltamos essa manhã. Nós já Te conhecemos e queremos Te conhecer mais. E esse conhecimento, Senhor, vai nos levar, Senhor, a outros níveis de adoração, a outros níveis de louvor, Senhor. Porque tendo conhecido a Deus, Senhor, vamos Te glorificar como Deus. E vamos render graças a Ti, Senhor. Os nossos pensamentos não se tornarão fúteis, vazios. E o nosso coração não vai se obscurecer, Senhor. Mas o nosso caminho, Senhor, serão como a luz da aurora, que vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito, Pai. É tudo por Ti, Senhor. Em Atos 17 está escrito: é nele que vivemos,
nos movemos e existimos. É em Ti, Senhor, que vivemos, que nos movemos, que existimos. É em Ti, Senhor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a força, a Ti o poder, a Ti o louvor, Senhor, pelos séculos dos séculos, Senhor. Que o louvor não se aparte da nossa boca, que a adoração, Senhor, não se aparte da nossa boca. Te adoramos, Senhor. Tudo é para o Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por essa manhã, por essa oportunidade de adorarmos juntos como igreja, como um corpo, Pai. Nos ajudando uns aos outros, nos esquentando uns aos outros. Eu te dou graças, Senhor, pela Tua palavra, porque estamos aprendendo sobre Ti, Senhor. Oh, Senhor, Você disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Você também disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque é no conhecimento do Senhor que há liberdade. É no conhecimento de Jesus, Senhor. É no Teu conhecimento que há liberdade. Você é a verdade, Você que nos liberta. Estamos aqui, Senhor, para conhecer a verdade. E essa verdade nos libertar, Senhor. Essa verdade nos libertar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te rendemos graças, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de aprender sobre Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Você está animado essa manhã? Aleluia. Ele é digno do nosso louvor. Tendo conhecido a Deus, o glorifique como Deus. Lhe renda graças. Que a gratidão, que a adoração não se aparte da nossa boca. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Lucas. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. Aleluia. Estamos aprendendo sobre Jesus, meu irmão. Eita, é bom demais. Aleluia. Você tem desejo de conhecer mais sobre Ele? Nós precisamos nutrir esse desejo. Sabe, em Filipenses capítulo 3, no versículo 7, veja o que Paulo fala. Diz, mas, no versículo 7, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe, ele disse que aquilo que ele considerava como lucro, ele passou a considerar como perda, como prejuízo. E na verdade ele considerou tudo como prejuízo, por causa do conhecimento, da sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe que o conhecimento de Cristo vai fazer a gente desvalorizar as coisas dessa terra. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você desvaloriza as coisas desse mundo. O conhecimento de Cristo te afasta do mundo e te aproxima de Deus. Te afasta do pecado e te aproxima dele. Amém? Mas é pela sublimidade do conhecimento dele. O que estamos fazendo aqui é conhecendo mais a Ele. E esse conhecimento faz com que a gente desvalorize aquilo que não tem valor. E a gente se apegue ao Senhor. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nós não devemos amar o mundo. Mas como? Tendo conhecido a Deus. O conhecimento, a sublimidade do conhecimento de Deus. Sabe, em Efésios 3,19, diz, e conhecer a Cristo,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você conhece o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, que excede toda a razão, você é tomado de toda a plenitude de Deus. Então precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer quem Ele é e aquilo que Ele fez. Amém? Mas Pedro, eu já conheço, precisa conhecer mais, precisa reavivar mais. Sabe, nós temos um memorial, e foi uma ordenança de Jesus, a ceia. A ceia é uma ordenança, é um memorial daquilo que Jesus fez. E Ele diz, fazer isso em memória de mim, e fazer até que Ele venha. Sabe, nós precisamos sempre trazer à memória quem Jesus é e aquilo que Ele fez. E a ceia, a ordenança da ceia, é um exemplo disso. Sempre trazer à memória quem Jesus é e aquilo que Ele fez. Porque se a gente não trouxer à memória, o mundo nos engole. Você entende isso? Precisamos sempre trazer à memória. Eu gosto de uma música do Departamento Infantil que ele diz: quando eu me lembro o que Ele fez por mim, eu nunca volto atrás, volto atrás, volto atrás. Isso é ensinado para as nossas crianças. Para as nossas não, que eu não tenho não, amém? Ainda não. Para as de vocês. Quando eu me lembro o que Ele fez por mim, eu nunca volto atrás. Volto atrás, volto atrás. E ainda continua, não, não, nunca, nunca, ha, ha, ha. E rindo para o diabo, eu nunca volto atrás. O conhecimento dele sempre traga a lembrança. Amém? Glória a Deus. Diga comigo, Deus é bom. Sabe, hoje nós vamos estudar sobre Jesus como Criador. E para estudar Jesus como Criador, precisamos entender a divindade de Jesus. Ou seja, que Jesus é Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz que Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quem criou foi Deus. Para Jesus ser o Criador, Ele precisa necessariamente também ser Deus. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 1. João no capítulo 1. Amém. João capítulo 1, no versículo 1. Todo mundo abriu? João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio, posso ler? Aleluia. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só que ele diz aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. E quem é o Verbo? Ele diz que o Verbo também se fez carne, e vimos com a sua glória, como a de um unigênito do Pai. Ele está falando sobre quem aqui? Sobre Jesus, o Verbo que se fez carne, e que é Deus. Sabe que Jesus é Deus? Quantos sabiam disso? Sabe que Jesus ele tem todos os atributos de Deus? Sabe que Jesus ele é onipresente, onipotente, onisciente? Onipotente é que Ele pode todas as coisas, onipresente é que Ele está em todos os lugares, e onisciente é que Ele sabe todas as coisas. Você sabia disso? Sabe que Ele também tem atributo de amor, de misericórdia, de soberania? Os mesmos atributos que o Deus Pai tem, Jesus tem. Jesus, Ele não é menos Deus do que o Pai, nem do que o Espírito Santo. Ele não é menos poderoso do que o Pai ou do que o Espírito Santo. Ele não sabe menos do que o Pai e nem do que o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele tem todos os atributos de Deus. Amém? Isso tem que ficar claro para a gente. Não é porque Jesus veio aqui na terra, se fez carne e morreu, que Ele é menor do que o Pai, do que o Espírito Santo. Não, Ele é Deus. E tem todos os atributos de Deus.
Só que a Bíblia também diz no versículo 14 que o verbo se fez carne. E eu quero que você abra comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Aleluia. Nós estamos na escola dominical, vamos abrir muitos versículos para fundamentar aquilo que nós estamos ministrando, amém? E isso é conhecer Jesus. Precisamos amar a sua palavra. E nunca ficar enfadonho, nunca ficar no estado de monotonia ou de tédio, quando estamos nos expondo à palavra de Deus, amém? Mas amar a palavra, amar estudar, amar aprender, amar ler, um versículo, 10 versículos, 20 versículos, aleluia. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Em outras versões da NVI diz que Jesus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Sabe que para Jesus vir aqui na terra, ele precisou deixar alguns atributos de Deus: onipresença, onipotência, onisciência. Ele veio aqui para a terra deixando atributos que o homem não poderia ter. Você entende isso? Você sabe que o homem não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Eu e você não temos esses atributos, amém? Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós sabemos todas as coisas que precisamos através do Espírito Santo que Ele nos deu, que conhece até as profundezas do Pai. Você entende isso? Mas não somos onipotentes, nem somos onipresentes, nem somos oniscientes. E Jesus, quando veio aqui para a terra, ele precisou deixar os atributos que o homem não poderia ter, para poder se identificar com o homem. Você entende isso? Mas eu quero que você entenda. Ele veio aqui para a terra sem os atributos que o homem não poderia ter, mas ele foi aqui na terra tudo aquilo que o homem deve ser. Você entende isso? Ele veio sem os atributos que o homem não pode ter, mas ele foi aqui na terra tudo aquilo que o homem deve ser. Ele não deixou de ser Deus. Lá em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus, ele não muda. Jesus, como Deus, ele também não mudou. Ele foi aqui na terra 100% Deus, 100% homem, e ele é 100% Deus, 100% homem. Ele continuou com os atributos de Deus. Tanto é que no domingo passado o pastor Isaías ministrou sobre que Jesus era a imagem de Deus, era a exata expressão do seu ser. Porque Deus é o quê? Amor. Na 1 João capítulo 4 diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus, ele foi a exata expressão do seu ser. Você entende isso? Ele não deixou de ser Deus porque ele não muda, mas ele deixou alguns atributos que o homem não poderia ter, porque são atributos apenas de Deus. Para quê? Para se tornar semelhante ao homem, para se identificar com o ser humano e poder substituir ele na cruz, levando o meu e o seu pecado. Ele se tornou semelhante a nós, para que hoje nós possamos ser semelhantes a Ele. Você entende isso? Diga comigo, Deus é bom. Sabe que Jesus teve fome? Lá em Marcos capítulo 11, quando a Bíblia diz que ele teve fome e foi atrás de uma figueira para comer. Inclusive aquela passagem que ele amaldiçoou a figueira porque só tinha folhas. Lá em Mateus 4, na tentação, diz que também ele teve fome. E algumas passagens diz também que ele dormia. Só dorme quem tem sono. Amém? Ele dormia no barco. Então ele teve sono, ele teve fome. Ele se identificou com as nossas necessidades. Sabia que Jesus, ele também foi tentado? Amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 10 diz que ele em tudo foi tentado como nós somos, porém
sem pecado, para se identificar, para se tornar semelhante ao ser humano, para nos dar condição, depois da substituição lá na cruz, da gente se tornar semelhante a Ele. Você entende isso? Mas não ficou por aí. Eu quero que você abra lá em João capítulo 17. João capítulo 17. No versículo 4, posso ler? Diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, é Jesus falando para o Pai, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus disse que eu terminei aqui o que eu tenho que fazer, só tem a cruz, vou para a cruz, mas agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes mesmo da fundação do mundo. E como o pastor Isaías aqui ministrou domingo passado, a glória de Deus é tudo aquilo que Deus é, tem e pode. Deus estava dizendo aqui que depois da cruz de ressurreição, Ele ia receber a mesma glória, os mesmos atributos que Ele tinha antes da fundação do mundo. Tudo aquilo que Deus tem, é e pode. Ele ia voltar a ter os mesmos atributos que Ele tinha antes, que Ele deixou para vir na terra para poder se identificar comigo e com você. Você entende isso? Então, Jesus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. É aí que você entende, você não precisa abrir, mas eu vou citar Mateus 24, 36, quando diz o seguinte: Jesus está falando sobre a sua volta, e Ele diz: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus não sabia o dia que Ele ia vir. Mas por que Ele não sabia? Porque Ele era homem também. Ele tinha deixado os atributos de Deus, a onisciência. Você entende isso? Mas hoje, Jesus já sabe quando Ele vem, porque Ele é onisciente. Você entende isso? Ele não podia ser onisciente aqui, porque Ele foi um modelo para mim e para você. Ele dependeu do Espírito Santo e do Pai, assim como eu e você dependemos. Jesus precisou orar, meu irmão. E a Bíblia diz e relata várias vezes que Ele passava noites orando. Jesus precisou orar. Se Jesus precisou orar, imagine eu e você. Você entende? Às vezes que Ele passou a noite toda orando, no final da manhã, Ele saiu com 12 nomes. E a gente quer uma resposta de Deus em uma oração de 10 minutos. Para ter 12 nomes, Ele orou uma noite todinha. Ele dependeu de Deus. Você entende? Então, tudo aquilo que Ele sabia aqui na terra, foi Deus que estava revelando. Foi o Pai, foi o Espírito Santo que estava revelando a Ele. Mas, depois foi restituída a mesma glória que Ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo. A onipotência, a onipresença e a onisciência. Tudo que Deus tem, é e pode. Diga comigo, glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Então Ele é Deus, e Ele é o Criador. Lá em João, eu quero que você volte lá em João capítulo 1, no versículo 1. Estamos lendo a Bíblia, estamos estudando a palavra de Deus. João 1 diz o seguinte, voltando, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sabe, sem Jesus não haveria criação. Sem Jesus não estaríamos aqui. Eu e você não existiríamos, não estaríamos nem vivos. Nem a terra existiria, nem os céus existiriam, nem os anjos existiriam. Tudo foi feito por meio dele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, não ia ser feito nada. Então Ele é o Criador. Ele participou da criação. Ele precisou participar da criação, porque sem Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Você entende isso? E agora abra comigo lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Aleluia.
Eu já li aqui, algumas semanas atrás, esse versículo, e ele fala sobre a nossa reunião com Jesus nos ares. Depois do arrebatamento, vamos encontrar com Jesus nos ares, lá no céu, onde receberemos o nosso galardão. E a Bíblia diz que os 24 anciões, capítulo 4, versículo 10, que nós estamos inclusos nesses 24 anciões, diz o seguinte: os 24 anciões se prostraram diante daquele que está assentado no trono, e adoraram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por que os 24 anciãos estavam adorando ao Senhor? O primeiro motivo aqui que ele falou, o único motivo que eles falaram aqui, foi porque ele era o nosso Criador. Sabe, o fato de Jesus ter nos criado já é motivo suficiente para nós adorarmos, para nós louvarmos. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Meu irmão, o fato de você ter sido criado já é motivo suficiente para todos os dias você agradecer ao Senhor e adorá-lo. Todos os dias, adorá-lo e agradecê-lo pelo fato de você existir. Amém? Você está animado com isso? Eu fico animado com isso. Como eu citei lá em Romanos 1, 21, diz que algumas pessoas, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. O conhecimento de Jesus, o conhecimento de Deus deve nos levar a adorá-lo. Ele é digno do nosso louvor. Glorificar por quem Ele é. Agradecer por aquilo que Ele fez por nós. Você entende isso? E se a gente não fizer isso, os nossos pensamentos vão se tornar vazios. O nosso coração, o nosso espírito vai se obscurecer, vai endurecer. Porque o conhecimento de Deus leva o nosso espírito a buscá-lo. E se a gente não cede a isso, não decide adorá-lo, os nossos pensamentos se tornam fúteis. O que são pensamentos fúteis, vazios? São pensamentos focados apenas nessa era, apenas nessa terra, apenas nas coisas desse mundo. Isso são pensamentos fúteis. Paulo, ele disse: aqueles que esperam de Cristo somente para essa vida terrena são os mais miseráveis de todos os homens. Sabe que a gente precisa esperar de Cristo aqui também nessa terra? Temos autoridade, temos autoridade no nome de Jesus, nós somos prósperos, nós temos cura. Mas Paulo, ele diz: aqueles que esperam de Cristo somente nessa vida terrena são os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque essa terra vai passar, meu irmão. E o nosso coração deve estar naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E uma das formas é adorar o Senhor, é reconhecer Ele. A gente acha que adorar é só por adorar. Não. A adoração, ela te fortalece. A gratidão, ela te fortalece nele. Conserva os teus pensamentos nele. Quanto mais você reconhece Ele, mais Ele se torna real para você. E o teu coração não vai obscurecer, não vai se tornar sensível, mas sempre ferver por Ele, sempre. Mas sempre glorificar Ele e render graças. E no versículo 24, versículo 25 de Romanos 1, ele diz o seguinte: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Essas mesmas pessoas que não reconheceram a Deus, que tornaram seus pensamentos fúteis e o seu coração se obscureceu, ele diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador. Sabe o que é o pecado? É você amar mais a criação do que o Criador. Qual foi o pecado de Adão? Ele amou mais a coisa criada, a criação, do que o Criador. Ele amou mais o fruto do conhecimento do bem e do mal do que obedecer a Deus.
Qual foi o pecado de Judas? Ele amou mais o dinheiro do que Jesus. Lá em 2 Timóteo capítulo 4 diz que Paulo ele fala, Demas me abandonou, amando o presente século, amando o mundo. O pecado, ele vem de um amor pela criação, maior do que o amor por Deus. Você entende isso? Veja se todo pecado não vem disso. Você ama mais a coisa criada, a criação, do que o Criador. Até Jesus, ele disse para os discípulos, quem não ama a mim mais do que irmãos, pais, mães, esposa e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque tudo isso é criação. Todas as pessoas foram criadas. Seus irmãos, sua esposa, até a sua vida. É criação. Ele disse, você não pode amar a sua vida mais do que você ama ele. O pecado é amar a criação mais do que o Criador. E a Bíblia diz, então Deus os entregou às paixões infames, aos desejos carnais, aos desejos do pecado. Deus os entregou. Eles passaram a viver pelos desejos carnais. Porque quando você ama mais a criação do que o Criador, você vai buscar mais as coisas desse mundo, o pecado. Vai se afastar dele. Mas quando você ama mais a Deus, o Criador, do que a criação, não vai. Sabe, Deus ele não tem nada contra você ter coisas e você conquistar coisas. Lá em Timóteo, 1 ou é 2 Timóteo? 1 Timóteo 6,7, ele diz que tudo Deus nos dá para o nosso aprazimento. Peraí, calma aí, eu chego lá. Aprazimento. Para o nosso prazer. Deus ele tem interesse em nos dar coisa para o nosso prazer. Filhos, esposa, trabalho, dinheiro. É para o nosso prazer. Mas nesse mesmo capítulo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro, ele nos fez próspero. O problema é o amor ao dinheiro. Se você ama mais a criação do que o Criador, esse é o problema. É a raiz de todos os males, de todo o pecado. Você entende isso? Não podemos amar mais as coisas criadas do que o Criador. Temos que amar mais Ele. Podemos buscar as coisas desse mundo? Podemos, mas nunca sem Ele e nunca no lugar dele. Eu vou repetir, você pode buscar as coisas desse mundo, mas nunca sem Ele e nunca no lugar dele. Sem Ele é você buscar as coisas sem ser a vontade dele e no pecado. É quando você busca sexo fora do casamento, porque sexo é da vontade de Deus. Você sabia disso? Mas sem Ele é você buscar sexo fora do casamento. E quando eu digo no lugar dele, é quando você se envolve tanto com as coisas dessa terra, que não tem tempo para as coisas diretamente dele. Quando, por exemplo, você se envolve tanto com o trabalho, que você não tem comunhão com ele. Quando você se envolve tanto com os estudos, que você não vem para a igreja. Quando você se envolve tanto com as coisas dessa terra, que você não quer congregar, não quer servir, não quer ter comunhão, não quer ajudar seus irmãos, não quer fazer uma visita. A comunhão com Ele deve ser o primeiro lugar na sua vida. Não busca as coisas desse mundo, pode buscar, mas nunca sem Ele e nunca no lugar dele. Amém? Sempre Ele em primeiro lugar. Diga comigo, Deus é bom. E sabe que nós dependemos dEle? Eu quero que você abra comigo lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Ontem esse final de semana, tivemos a conferência de homens e mulheres. Que tempo maravilhoso, para nós termos comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos com o Senhor, de adorar junto com os irmãos, receber uma palavra maravilhosa. Quem esteve aqui na conferência, pode testificar disso. E que grande oportunidade, meu irmão. Sabe que essas conferências, como seminário de família, são oportunidades que Deus te dá para te acrescentar, para você buscá-lo, aprender mais dele.
E esse conhecimento muda a tua vida, porque conhecereis a verdade e ela te liberta. Nós precisamos dessa comunhão. E a gente deve priorizar isso. Os cultos, mas também esses eventos. Não é evento só para botar telão, essas coisas não. O propósito é alcançar vidas. Se ensina a palavra para mudar vidas. Então quando a gente se expõe, é Deus falando com a gente. Amém? Você entende isso? Então a gente não pode perder essa oportunidade. Ah, Pedro, eu estou sem dinheiro. Creia. Vamos se reunir. Chega junto. Mas não perde essa oportunidade. Não perde as oportunidades. Ah, Pedro, mas é cansativo. É não, meu irmão. É não. Porque talvez você gaste tempo. Eu estou abrindo parênteses aqui. Gaste muito tempo com outras coisas. Sabe, tem gente que passa horas e horas da madrugada assistindo. Passa horas e horas jogando bola. Eu conheço gente que joga bola de 10 à meia-noite e acorda de 4 horas da manhã para rachar no sábado de 5 horas da manhã. É um problema? Não. Mas essa pessoa tem a mesma disponibilidade para as coisas do Senhor? De sair tarde, acordar cedo. Você entende? Mas não é obrigação não, é privilégio. Buscar o Senhor não é obrigação. Não é uma simples obrigação, é um privilégio. Nós temos acesso a Ele. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Espírito Santo. Ao Deus Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. E você acha que isso é obrigação? Vir para um culto é obrigação. Orar é obrigação. Ler a Bíblia é obrigação. É um privilégio, meu irmão. É um privilégio ter comunhão com Deus. O que é comunhão? É tornar algo comum. Tornar coisas comuns com Deus. O que eu tenho comum com Deus é minha adoração, mas também minhas necessidades. Mas imagine Deus tornar o que Ele tem de comum para mim. O que Ele tem de comum não, o que Ele tem, mas para se tornar comum para mim. Ao comum, meu e dele. O poder, a presença, o conhecimento, é algo maravilhoso, não é não? Amém? Glória a Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: está falando de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para ele, segura isso aí. Vamos lá, continuando. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso aqui é algo maravilhoso. Ele reforça mais uma vez que Jesus é quem criou todas as coisas. Foi por intermédio dele. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. Não somente da terra, não somente dos planetas, mas também as coisas invisíveis. Potestades, anjos, enfim. O reino celestial. Foi tudo criado por meio dele. Só que tem um detalhe aqui. Ele diz que é para ele. E ele tem outro detalhe que ele diz: nele tudo subsiste. O que é subsistir? É continuar existindo. Subsistir é continuar existindo. Em Jesus, tudo continua existindo. As coisas só continuam existindo porque Ele existe. Eu vou lhe explicar. Sabe que Deus ele não pode deixar de existir? Você sabia disso? Deus não pode deixar de existir. Mas se Deus deixar de existir, tudo deixaria de existir. Porque nele tudo subsiste. As coisas só mantêm a existência por causa da existência de Deus. Ele não somente criou, mas Ele mantém. Lá em Hebreus 11 diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Sem a palavra do seu poder, tudo deixaria de ser sustentado, tudo deixaria de existir. Então Deus não somente nos criou, mas Ele nos sustenta. Você entende isso? Ele é o Criador e nele tudo subsiste. Sem Ele, nada existiria. Você ama esse Senhor? Você ama a Deus? Diga comigo, Deus é bom. E é por isso que você vai entender lá em Mateus, eu vou pedir para você abrir não, só vou ler, Mateus 27, 50, quando Jesus ele vai morrer,
Não, a gente cantou essa música, né? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Veja, lá em Mateus 27, quando Jesus vai morrer, não precisa abrir, mas no versículo 50 ele diz: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Em Lucas 23, falando sobre essa mesma passagem, versículo 44, ele diz: trevas cobriram toda a terra. E no 45, o sol deixou de brilhar. Veja, Jesus morreu. E a morte de Jesus fez com que o céu escurecesse, o sol perdeu o brilho, a terra tremeu, rochas se partiram, os sepulcros se abriram e mortos foram ressuscitados. A morte de Jesus fez tudo isso. A morte de Jesus abalou a criação. Lá em Atos 3,15, Pedro falando para os judeus, ele disse: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Mas Pedro disse: vocês mataram o autor da vida. E quando o autor da vida morre, aquilo que ele criou foi abalado. Quando Jesus morreu, a criação foi abalada. O céu escureceu, o sol perdeu o brilho, a terra tremeu, as rochas se partiram. E não somente as coisas terrenas, mas o reino espiritual foi abalado. Mortos foram ressuscitados. Quem ressuscitou? Tudo foi abalado, a criação foi abalada com a morte do autor da vida. Por quê? Porque tudo é sustentado por Ele. Nele tudo subsiste. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder. E quando Ele morreu, as coisas foram abaladas. Mas diga comigo: Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Você fica animado com isso? Aleluia. Diga comigo: Deus é bom, meu irmão. E em Mateus 27, 53, a Bíblia diz que o centurião, quando viu tudo aquilo, se atemorizou e disse: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este é o Criador. Até a criação gemeu. Até a criação foi abalada. Esse realmente é o Filho de Deus. Aleluia. Nós, a criação, depende do seu Criador, meu irmão. Eu vou citando aqui, mas na criação, lá em Gênesis capítulo 20, quando Deus criou os animais terrestres, Ele disse para a terra, da terra, Ele criar os animais terrestres. Quando Ele foi criar os peixes, Ele disse para o mar, dar os peixes. Quando Ele foi criar o nosso corpo, Ele criou de onde o nosso corpo? Do pó da terra. Mas quando Ele foi criar o nosso espírito, lá em Gênesis 1:26, diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O nosso espírito foi criado de onde? Qual foi a substância que Ele criou? Ele mesmo. Porque Deus é espírito, a Bíblia diz. E Ele criou nosso espírito a partir dele mesmo, a sua imagem e semelhança. A semelhança significa que somos da mesma natureza dele. E a imagem Ele nos criou para a gente refletir quem Ele é. Ele nos criou como Ele, para revelar Ele. Você entende isso? Se você tira um animal terrestre e joga na água, misericórdia, não faça isso. Mas se ele sai da terra e vai para a água, o que acontece com ele? Morre. Se você tira um peixe da água e bota na terra, ele morre. Porque o animal terrestre precisa da terra, de onde ele foi criado. O peixe, ele precisa da água, de onde ele foi criado. O nosso corpo, ele precisa da terra. Você precisa comer, não precisa? Se você não come, você morre. Se o nosso corpo foi criado da terra, nós precisamos nos alimentar da terra. Nós precisamos da terra. Mas o nosso espírito foi criado pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer, nós precisamos de Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Sabe, Jesus ele fala em Mateus 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele diz: nem só de pão, mas de pão também. Nós precisamos de pão ou de outras comidas, precisamos de comida. Mas não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus. Porque precisamos de toda a palavra que sai da boca dele.
E que palavra é essa? Através da Bíblia e através do seu Espírito. Deus fala conosco através da Bíblia e através do seu Espírito. Nós precisamos, para viver como devemos, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Através da sua palavra na Bíblia e através do seu Espírito. Porque essas são as formas dele falar conosco. Nós precisamos de relacionamento. Você entende isso? O nosso espírito precisa disso. Nós dependemos disso. Por isso que lá em Colossenses capítulo 1 diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós fomos criados para ele, mas não é porque Deus tem um problema de ego, ou um problema emocional que precisa ser adorado. Não, Deus não precisa de nada. Mas a criação precisa do seu Criador. Nós fomos criados para ele, não porque ele precisa da gente, mas porque nós precisamos dele. É nós que precisamos adorá-lo, é nós que precisamos ser gratos, é nós que precisamos buscá-lo. Sabe, a tua oração não muda a Deus, Deus é imutável. Mas a tua comunhão com ele transforma a tua vida, porque é nós que precisamos dele. Você entende isso? Diga comigo, eu preciso de Deus. Sabe como é que a gente vai querer a alegria? Quem criou a alegria? Me diga aí. Deus. Quem criou a paz? Deus. Como é que você vai querer ter alegria sem o Criador da alegria? Não tem. Você pode ter uma alegria no mundo, mas Salmo 16:11 diz que na tua presença há plenitude de alegria. Jesus disse, eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Tem uma paz e tem uma alegria que só tem nele. É só nele, meu irmão. Então não tem como ser alegre, ter uma vida plena, ter uma vida em paz, longe dele não. A criação, ele precisa do seu Criador. Mas eu quero dizer uma coisa, não é somente nascer de novo não. Nascer de novo é o primeiro passo. Nós precisamos nos relacionarmos com ele. Você acha que você só come uma vez na vida e fica tudo bem? Não. Você come todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Tem gente que come 6 vezes por dia. Tem que comer até mais. Tem que não para de comer, né? Mas come. Porque nós precisamos sempre nos alimentar, o nosso corpo. Com o nosso espírito não é diferente, meu irmão. Não é uma vez no domingo, de manhã ou à noite, que é suficiente para a gente, não. É comunhão diária. Sabe, o devocional, a sua comunhão diária. Nós precisamos disso. Nós podemos orar em línguas andando no carro, andando por aí, tomando banho. Isso é bom demais, mas também precisamos reservar um tempo exclusivo para ele. Sem distração. Você entende isso? Nós precisamos de comunhão. Quem precisa somos nós. A criação, ela precisa do Criador. Amém? Amém? Você está animado? Glória a Deus. Eu queria chamar o grupo louvor. Aleluia. Enquanto ele sobe, eu queria ler só uma passagem com vocês. Lá em Atos 17, versículo 24, não precisa abrir. Mas veja, ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sabe, Deus não precisa de nada. O nosso serviço a Deus não é porque ele precisa, porque é ele mesmo que dá a nós a vida, a respiração e todas as coisas. É nós que precisamos dele. E eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar uma música chamada Alfa e Ômega. Lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 13, Jesus disse que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe que Jesus é o Alfa e o Ômega? O início e o fim. Por que Alfa e Ômega, Pedro? Porque a Bíblia foi escrita em grego. E a primeira letra do alfabeto grego é Alfa e a última é Ômega. Ele só estava enfatizando, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o início e o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o fim também.
Estamos na era da igreja, mas isso aqui vai acabar. Quando? Quando Jesus vier e nos encontrar nos ares. E depois vai ter o julgamento e a tribulação aqui na terra e o tribunal de Cristo lá em cima, mas vai acabar. Quando? Quando Jesus vier aqui para a terra. E ele vai estabelecer seu reino milenar aqui. Mas o reino milenar também vai acabar quando Jesus se entrar no grande trono branco e julgar todos os ímpios. E aí vai começar o estado eterno, que não vai ter mais fim. Ele é o alfa e o ômega. Todos os eventos começaram com ele e vão encerrar com ele. Ele é o início e o fim. Nós dependemos dele. Não é só hoje, todos os dias, amanhã, hoje à noite, hoje à tarde, você pode separar para ele. Eu queria descansar. Sabe que a Bíblia diz que a oração em línguas é descanso também? Nele há refrigério. Sabe que amanhã também é outra oportunidade para você adorar? Não é porque ele precisa não, é porque nós precisamos. É só nele que há alegria e paz. E eu queria que você fechasse seus olhos. Não há outro como tu. Cante isso. Soberano e fiel, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Ele é tudo para você. Cante isso. Ele é o início e o fim. Ele é soberano. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Não há outro como tu. Diga que ele é soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Vamos dizer assim: Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo. Você pode declarar isso? Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim.
respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus. Tu és, Jesus. Você pode dizer que Ele é tudo pra você. Tudo pra mim, Ele é tudo que eu preciso, e nele eu posso descansar, me entregar em teus braços de amor e descansar. Tudo pra mim, Senhor. Tu és tudo que eu preciso, está em ti. No teu nome há poder. No teu nome há poder, Jesus.